Olá, meu nome é Amália. Estamos aqui mais uma vez para uma transmissão da Rádio e TV SEAC de Bauru, simultaneamente com a TV Chico Xavier de Campina Grande, na Paraíba. Hoje nós vamos encerrar o tema que foi abordado durante o mês de março. E o nosso tema foi a mulher. Falamos muito sobre a mulher, sobre as pioneiras do espiritismo, sobre as pioneiras brasileiras, sobre como Cristo dignificou a mulher. E hoje eu encerro esse mês dedicado à mulher com a palestra Almas Femininas. Mas antes, vamos fazer uma oração pedindo as bênçãos do nosso Criador. Deus Pai de infinita misericórdia, estamos aqui novamente para uma transmissão do vosso Evangelho e da doutrina espírita. Eu conto com a sua presença entre nós e que abençoe a cada ouvinte que nesse momento estão sintonizados conosco. Peço suas bênçãos para mim também, e para que todos nós, Senhor, possamos fazer um estudo, interpretando o vosso Evangelho, a doutrina espírita, da melhor maneira possível. E que assim seja. Bem, meus amigos, minhas amigas, esse mês é sobre a mulher. Para quem não sabe ainda, que está chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos. O Grupo Aulas da Vida aborda sempre um tema mensal. E o tema de março não poderia ser outro. Se comemora o Dia da Mulher. E nós, em nossas pesquisas, podemos perceber o quanto a mulher ainda não alcançou tudo aquilo que ela gostaria. Mas vamos ver como foi e como é toda essa história. No passado, a desigualdade da mulher ante a sociedade tomou proporções tão elevadas, que se questionava se a mulher teria ou não teria alma. A maioria achava que não, pois, segundo as Escrituras, Deus tinha criado a mulher de uma costela de Adão. E, quando ele criou o homem, ele deu o sopro da vida ao Adão. Segundo a Gênese, podemos ler lá no Antigo Testamento, que ele pegou o barro, modelou e fez o homem e soprou-lhe as narinas para lhe dar a alma, quer dizer, lhe dar a vida. Mas não fala nada sobre a mulher. Quer dizer, então, que a mulher não teria recebido esse sopro da vida. E segundo a interpretação do homem, sempre levando ao pé da letra e conforme os seus interesses, a mulher, então, não teria alma. E tudo isso ficou pior quando a mulher, Eva, tendo ouvido os conselhos da serpente, sugere a Adão que coma o fruto da árvore proibida, porque justamente, segundo as Escrituras, Deus tinha falado a Adão que nunca, jamais comesse daquela árvore. E Adão, sugerido pela ideia de Eva, vai lá e come essa fruta. É claro que isso teve uma consequência danosa para os dois. E como punição, eles foram expulsos do paraíso. Eva e todas as suas descendentes, que somos nós, né, mulher, tendo ouvido, dando, ouvido essa serpente,
ela piorou a situação. Por quê? A partir desse momento, a mulher passou a ser vista como traiçoeira, enganadora, mentirosa e fraca e culpadas por tudo de mal que acontecia no mundo. A gente sabe que essa visão sobre a mulher ainda persiste até hoje em muitos países, em muitas regiões. Porque temos que lembrar também que essa história toda foi escrita numa linguagem simbólica, numa linguagem figurada que o homem não soube interpretar. E muitos não sabem até hoje, porque nós também sabemos que muitas religiões ainda acreditam em tudo isso. Não vê, como eu já disse, ao pé da letra. Eu não estou dizendo que isso seja uma mentira, mas há várias maneiras de se interpretar uma narrativa, não é verdade? Na segunda metade, do século XIX, quando o professor Rivail, para quem não sabe, Allan Kardec, ele começou a pesquisar os fenômenos espíritas tão em moda nos salões da sociedade europeia naquela época, e ele começou a pesquisar sobre esses fenômenos. A luta pela emancipação da mulher também já dava os seus primeiros passos, trazendo ideias novas, ideias avançadas, ideias libertárias pela emancipação da mulher. Kardec não ficou alheio a esses movimentos femininos, pois ele também se preocupava com a condição feminina como ela era vista até então perante a sociedade. Ele é um homem culto, inteligente, e nessa época ele estava escrevendo o livro dos Espíritos. Quer dizer, ele fazia as perguntas e os espíritos respondiam. Ele então resolve preparar algumas perguntas que seriam respondidas pelos espíritos superiores. E todas essas questões estão no terceiro livro do Livro dos Espíritos. O capítulo é o capítulo 9, que fala sobre a lei da liberdade. E ele prepara, então, várias questões que vão desde a número 817 a 822. E esse livro ele publica em abril de 1857. Nós podemos sentir que Kardec fez perguntas inteligentíssimas que são aplicadas até aos nossos dias. Nós não vamos estudar hoje todas essas perguntas, mas apenas uma dessas questões que dizem respeito ao tema de hoje. E nós vamos pegar a questão 820. Olha a pergunta que ele faz aos espíritos da codificação. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? É claro que nós sabemos que o homem é dotado de uma compleição física mais forte, ele suporta, aguenta mais peso, enquanto que a mulher não. Vejamos o que os espíritos respondem.
Deus deu a força, Deus deu a força a uns para proteger o fraco e não para se servir dele. Quer dizer, se Deus dotou uma criatura de uma força física, foi para que ele protegesse aqueles que são mais fracos, e não para abusar desses. E ele ainda continua dizendo que Deus conformou a organização física de cada ser para viver aqui nesse mundo de acordo com as funções que ele deve cumprir. Se ele deu uma força física maior para o homem, porque necessariamente o homem teria que usar essas forças para a sua sobrevivência e da sua família. Por outro lado, ele dota a mulher de uma sensibilidade maior. Por quê? Porque essa sensibilidade seria a melhor forma da mulher exercer a sua função maternal com os pequeninos seres, filhos de Deus, que ele confiou à ternura da mulher. Então, Deus não faz nada errado, todos nós sabemos disso. Se o homem era dotado da força física para a sobrevivência dele, da sua família, a mulher era dotada de uma sensibilidade maternal, uma sensibilidade maior para que ela pudesse educar os seus filhos. E esses cuidados iriam depender da ternura, do amor, de que a mulher é capaz. 9 anos mais tarde, se Kardec publicou esse livro em 1857, 9 anos mais tarde, seria 1866, as lutas inglórias da mulher ainda continuavam. E Kardec, ao tomar conhecimento de 2 fatos preconceituosos e cruéis contra a mulher, decide escrever um artigo sobre esse assunto, sobre esses fatos. Mas que fatos seriam esses para que Kardec tomasse essa atitude? O primeiro fato foi de que, num concílio da religião, da igreja, teria sido botado em pauta, em discussão, se a mulher teria ou não teria alma. Isso depois da vinda de Jesus, muito, muito, muito depois. O outro fato é escrito por um escritor do passado, um artigo que ele deve ter escrito. Ele definia a mulher como um instrumento de prazer do homem. Kardec, naturalmente, reagindo a esses comentários, porque ele tinha uma excelente esposa, que foi o seu braço direito na codificação do Espiritismo, ele não aceitou tais pensamentos daquela época. Então, ele decide escrever um artigo na Revista Espírita, que era um periódico que ele publicava todo mês, isso em janeiro de 1866. Por isso que eu disse que foi quase 9 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos. E esse artigo, o título desse artigo é uma pergunta.
ele diz assim: as mulheres têm almas? As mulheres têm alma? É uma pergunta que ele faz. É um artigo longo e eu não vou poder falar inteiro para vocês, mas eu peguei alguns trechinhos para que a gente discutisse. Primeiramente, ele fala que durante muito tempo as mulheres aceitaram essa submissão. Por quê? Elas nasciam e já aprendiam com as suas mães que elas nasceram nesse mundo para trabalhar e servir ao homem, ser a cuidadora do lar, né, educar os seus filhos e servir ao homem. E como ele diz nesse artigo, que isso se tornou um hábito, porque a mãe passava isso para a filha passava para outra sua filha, quando tivesse, e se tornou uma coisa comum para aquela época. Mas nós sabemos também que mais para frente, ou muitas mulheres se rebelariam contra isso. Continuando ele, dos seus escritos, ele faz uma pergunta: teria Deus criado almas masculinas e almas femininas tão distintas assim, que uma teria que ser inferior à outra? Porque, se fosse assim, ele mesmo responde, estariam nos desígnios de Deus. Sim. Estariam o quê? Nas leis divinas. Todos nós sabemos que as nossas leis morais que Deus nos outorgou está na nossa consciência. Mas muito se escreveu sobre essas leis divinas também. E lá nos 10 mandamentos, que é o de melhor que nós conhecemos, está lá escrito: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ao próximo. Ali não está dizendo que você deve amar ao homem e odiar a mulher como a si mesmo. Um pouquinho mais adiante, o capítulo 5 fala sobre honrar pai e mãe. Não fala somente honrar o seu pai e desonre a sua mãe. Não. Honrar pai e mãe. Então, por aí, a gente vê que essas leis absurdas foram criadas de negação dos direitos da mulher, foram criadas pelo próprio homem. Isso fica muito claro para todos nós, porque Deus não quis assim. Jesus, quando esteve entre nós, o que ele fez? Ele só resgatou a dignidade da mulher. E o Grupo Aulas da Vida falou sobre isso na semana passada. O valor que Jesus dava às mulheres. Ele também escreve que o espírito não tem sexo. Sexo existe no corpo físico para que haja a propagação da vida material humana. Então, o espírito não nasce do espírito. Deus cria cada espírito diretamente. O que nasce de cada ser humano é o corpo físico. Mas, continuando ele, se o espírito não tem sexo, ele então pode se reencarnar várias vezes como mulher, várias vezes como homem e vice-versa. Quer dizer, não necessariamente esse espírito vai ter uma reencarnação
com uma alma masculina. Não necessariamente a mulher vai ter uma reencarnação com uma alma feminina. Então, há muitas vezes que você passa determinado tempo numa condição masculina, depois, pela necessidade de crescimento, de provas nesse mundo, que nós estamos aqui para isso, para evoluir, então você virá num corpo diferente daquele que você teve numa reencarnação passada. Kardec termina este artigo dizendo que o Espiritismo abre a era da emancipação da mulher, quer dizer, da liberdade da mulher. Como ele também, o Espiritismo, abre a era da fraternidade e da igualdade, que são 3 princípios que o Espiritismo adota: liberdade, fraternidade e igualdade. Gabriel Delane e Leon Denis, 2 grandes escritores, nascidos na França, amigos de Kardec, e dizem que Kardec, os historiadores, conhecia a família de Gabriel Delane, de frequentar a casa deles. Uma, que o seu pai era espírita, o pai de Gabriel Delane, e a esposa, Marie Alexandrine, foi uma das médiuns da codificação de Kardec. E eles dizem que quando Kardec ia visitá-los, muitas vezes pegava o pequenino Gabriel Delane no colo. É natural que ele crescesse num lar espírita. Ele foi um grande espírita, um grande escritor, como Leon Denis, grandes pesquisadores da doutrina, grandes propagadores também da doutrina espírita. Gabriel Delane escreve em um de seus livros, O Fenômeno Espírita. Esse é o título do livro. Ele nos informa que nem sempre foi assim, essa discriminação com a mulher. Porque na antiguidade havia uma crença já da sobrevivência da alma, da comunicação que poderia ser feita entre os vivos e os mortos. E, como ele diz, que essas comunicações na Grécia Antiga eram feitas pelas sacerdotisas de Apolo, que recebiam o nome de pitonisas. Olha que interessante. Essas sacerdotisas, geralmente elas eram isoladas da convivência com a sociedade, porque elas aprendiam e se concentravam nesse trabalho que elas faziam, de consultas, sim, de consultas ao povo. Às vezes, como ele diz, essas pitonisas, elas serviam àquele povo daquela região, que muitas vezes esses consultantes queriam falar com elas a respeito de muitos assuntos, e às vezes eles queriam falar com o próprio espírito que estivesse ali, quer dizer, essa entidade que estivesse ali, eles queriam consultá-los pessoalmente. Olha que interessante. Então, pitonisas, nós podemos dizer que seriam os médiuns de hoje, que nós conhecemos, né? Seria um tipo de mediunidades, porque elas faziam ali o oráculo para aquelas pessoas que as buscavam. E esses
oráculos eram feitos evocando os deuses. Seria essas profecias realmente, evocando os deuses. E mais adiante, ele diz que as sibilas romanas, quer dizer, não era só na Grécia, mas também em Roma, evocavam os mortos continuamente, interrogando os espíritos. Por quê? Elas eram consultadas, muito consultadas, pelos generais daquela época. Nós sabemos que Roma só vivia em guerra. E, naturalmente, quando partiam para uma guerra, esses generais iam consultá-las para saber como seria essas batalhas. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. Leon Denis, assim como Gabriel Delande, vai nos falar também dessa antiguidade. E no capítulo 7 do livro No Invisível, fica aí uma dica para vocês também, é um livro que fala sobre o Espiritismo, é um livro maravilhoso. O capítulo 7, ele dedica ao Espiritismo e à mulher. Ele fala tudo ali. Mas ele fala também sobre a mulher. E neste capítulo, ele retrata a alma feminina com tanta beleza, com tanto respeito, que nós podemos deduzir. Primeiro, talvez ele já tivesse uma reencarnação como mulher para ele entender a alma feminina do jeito que ele compreendia. E temos que deduzir também que ele era uma alma masculina, sábia. Por quê? Somente uma alma sábia como a dele poderia falar com tanto apreço, com tanto respeito sobre a alma feminina. E ele diz, como Gabriel Delane, que na antiguidade pagã, a sociedade daquela época teve a superioridade de reconhecer e cultivar a alma feminina. Isso são palavras dele. No Egito, continuando ele, na Grécia, na Gália, por toda parte, como ele diz, daquela sacerdotisa lá do templo, no seu altar, até o templo doméstico, a mulher, conforme ele diz, era objeto de uma iniciação sobre os mistérios da vida e do destino. Por quê? A mulher tomava conhecimento nessa iniciação sobre a imortalidade da alma, quer dizer, sobre a reencarnação, sobre os filhos que ela receberia e como deveria educá-los. Então, essa iniciação não era só distinta às sacerdotisas, às sibilas, às pitonisas, mas também a mulher teria que aprender sobre os mistérios da vida e do destino. Ele fala muita coisa bonita, mas o nosso tempo é restrito. E ele fala realmente que as mulheres, ele diz que parece que foram outorgadas por Deus as mais belas faculdades psíquicas. Por quê? A mulher é dado à mulher uma intuição maior, um poder de adivinhação, e são palavras dele, não são minhas, que isso sempre foi superior ao homem. Por isso que eu digo, homens, escutem os avisos da sua esposa. Elas já são dotadas naturalmente dessa intuição.
Ele continua dizendo que a mulher é a fonte da vida, é a regeneradora da raça humana, porque ela dá a luz. Claro que sabemos que sem o homem jamais a mulher também vai dar a luz. Ainda não chegamos nessa evolução. O homem tem a sua parte maravilhosa, importante, que nós devemos reverenciar também. Mas a mulher, ela cuida, ela ajuda a criança a crescer, a se tornar homens, mulheres. E dependendo da direção que ela dá, serão pessoas maravilhosas ou não serão também. Né? Nós sabemos disso também. E ele fala que a raça humana, se não fosse os cuidados da mãe, não subsistiria. E pelo seu cuidado e pelo seu amor, a sua ternura, é que nós vamos adiante. Olha que lindo. Continuando, ele diz, e nos lembrando, sobretudo, que Cristo sempre foi benévolo, compassivo e afetuoso com as almas femininas. Ele, como ele diz, sempre lhes deu a mão, mesmo aquelas mulheres decaídas. E ele continua dizendo que na hora derradeira do nosso mestre, havia um cortejo de mulheres pranteando Jesus e acompanhando-o até a sua derradeira hora. E eu posso encerrar esse artigo dele não querendo ultrapassar a sabedoria dele, mas só apenas uma lembrança para todas nós. Que 3 almas femininas valorosas, trabalhadoras e propagadoras do Evangelho, ficaram ali ao seu lado até ele ser tirado da cruz. 3 almas femininas. E entre essas almas havia a mais bela, a mais pura que a humanidade pôde ter conhecimento. E eu posso dizer sem dúvida nenhuma que foi Maria de Nazaré, a sua mãe. Paulo, o apóstolo, o grande apóstolo, que não conheceu Jesus pessoalmente, mas foi um convertido por Jesus, ele estava preso em Roma. Como todos sabem, Paulo fundava uma igreja, Paulo fazia sua comunidade cristã, que ele foi um apóstolo que propagou aos povos pagãos. Ele viajou muito de cidade em cidade, pregando o evangelho de Jesus e formando comunidades cristãs. E ele deixava em cada uma dessas comunidades um dirigente, uma pessoa que pudesse levar tudo aquilo adiante. E ele costumava escrever cartas dando orientações de como eles deveriam prosseguir com essa evangelização. E havia um de seus discípulos que ficou em Éfeso, que foi Timóteo. E ele escreve a primeira e a segunda carta a Timóteo. Nós vamos ver hoje um trechinho da segunda carta. Ele preocupado de que não fosse ver Timóteo, que ele pede nessa carta, ele pede a Timóteo que vá vê-lo quanto antes, porque ele estava preocupado
de que Timóteo não o encontrasse mais com vida. Paulo foi muito perseguido. E pediu também nessa carta, se fosse possível, que levasse outro discípulo, Marcos, com ele, que certamente ele queria dar as suas orientações. Quando Paulo iniciava as suas cartas, todas as suas cartas, ele dava primeiramente graças a Deus por tudo. E não foi diferente nessa segunda carta a Timóteo. E ele dizia que a Timóteo que o amava como um filho. E era verdade isso, porque Timóteo fazia as coisas direitinho, do jeito que ele pedia. E ele diz que Timóteo está em suas orações dia e noite, justamente para quê? Para que Timóteo não se perdesse e continuasse a sua obra, porque ele sabia que brevemente ele iria embora. E nessa carta ele fala tudo isso. Ele fala muito mais sobre a fé de Timóteo, porque Timóteo tinha uma fé verdadeira. Mas antes, nós que achamos que Paulo, eu sempre achei Paulo assim um pouco machista, mas como nós começamos a ler mais sobre Paulo, talvez pelos costumes daquela época, ele tinha que usar uma certa linguagem forte, enérgica para com a mulher. Mas se nós formos estudar direitinho e ler nas entrelinhas de Paulo, ele valorizava muito a mulher. Inclusive, nesta carta a Timóteo, a primeira coisa que ele fala dessa fé de Timóteo, que essa fé não fingida de Timóteo foi-lhe ensinada por duas mulheres, por duas almas valorosas, trabalhadoras do Evangelho, que foi Lloyd, sua avó, e Eunice, sua mãe. Então, que naturalmente ele teria herdado essa fé verdadeira dessas duas grandes, valorosas mulheres. E Paulo as admirava muito. Hoje, pessoal, eu quero encerrar o nosso estudo de hoje citando um trechinho dessa segunda carta de Paulo a Timóteo. Esse trechinho está no capítulo 1, versículo 7. E eu queria deixar essa mesma orientação que Timóteo recebeu de Paulo, que naturalmente ele devia repassar aos cristãos e às cristãs, eu quero deixar para todas nós, almas femininas, nesta tarde de hoje. Ele diz o seguinte: Deus não nos deu o espírito de temor, de medo, mas de fortaleza, de amor e moderação. E eu digo a vocês, almas femininas, nós não temos espírito do medo, mas sim de fortaleza, de amor e de moderação. Eu quero agradecer a todas vocês, aquelas que chegaram aqui hoje pela primeira vez. Todos sabemos que esses estudos acontecem toda sexta-feira, 13h30. E mais uma vez eu lembro, são transmitidos pela Rádio e TV SEAC de Bauru e pela TV Chico Xavier de Campina Grande, na Paraíba. Eu quero dar
um feliz mês da mulher, que ainda não acabou o nosso mês, né? Para todas vocês, para todas nós. Que Deus abençoe você, o seu esposo, a sua família, de uma forma geral. Fiquem todos na paz do Divino Mestre Jesus.